Tópico terceiro, devemos julgar as profecias. Subtópico primeiro, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo neste sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, verso 1. Subtópico segundo, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais. E também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Conclusão do tópico terceiro, devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta de exame por parte da igreja. Então, irmãos, nesse tópico terceiro e os seus respectivos subtópicos, a gente vê que a igreja deve estar revestida com os dons espirituais. Irmãos, peçam os dons do Espírito Santo. Como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 3, buscai as coisas que são de cima. Porque se nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Ele, e ressuscitamos, somos nova criatura em Cristo Jesus, e Ele habita no céu, nós devemos buscar as coisas do alto, os dons espirituais, para que nós tenhamos aqui uma vida santa e irrepreensível, agradável diante do Senhor em tudo. A nossa vida deve glorificar, precisa glorificar o nome do nosso Deus em tudo. Então, o que é que a palavra aqui, o comentarista nos orienta? Que assim como Paulo diz que na igreja dos Coríntios não faltava nenhum dom espiritual. Então, irmãos, busquem, peçam ao Senhor os dons espirituais, o dom do discernimento, porque é necessário nesses últimos dias da igreja do Senhor na terra que nós tenhamos discernimento, porque os falsos profetas já estão aí. E eles, se possível for, eles querem enganar até os eleitos de Deus. Se for possível, eles vão tentar enganar até os eleitos de Deus. Muito cuidado, peça o dom de discernimento ao Senhor, o dom do Espírito Santo, do discernimento que o Senhor tem para dar, para que você não seja enganado por nenhuma falsa profecia, nenhum falso profeta. Procurai com zelo os dons espirituais, né? Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E como a gente vê, né, o Paulo falando que naquela igreja tinha todos os dons. E a mensagem, irmãos, deve ser examinada, a profecia deve ser examinada. E quando a igreja é bem doutrinada, bem ensinada, prega-se a palavra da verdade, sem deturpação, sem conveniência, prega a palavra como ela está escrita. Quando Deus dá os dons espirituais para os servos e as servas dele, a igreja sabe usar esses dons. Usa com temor, com tremor, com santidade, com obediência, sabendo que os dons é o Senhor quem dá e devem glorificar a Ele. Não é quem recebe os dons que é o dono da glória, não. Somente o Senhor, ao Senhor deve ser dada toda a glória, né? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém, nem dá o seu louvor às imagens de esculturas, como diz a palavra do Senhor em Isaías 42, verso 8. Então devemos examinar as profecias, o crivo é a palavra de Deus. Se não estiverem em acordo, em harmonia com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas, considerem como anátema, considere como maldição, como falsa profecia, viu? Para que você possa chegar naquele grande dia do Senhor, o dia do Senhor buscar a sua igreja e você ser arrebatado ao encontro dele, né? Porque os anjos do Senhor percorrerão todos os cantos da terra
pegando os eleitos, recolhendo os eleitos para ir de encontro ao Senhor Jesus, o nosso Salvador, nas nuvens, e assim estaremos para sempre com eles. Não abram mão, irmãos, da promessa que é acima de todas as promessas, que é a vida eterna, é a salvação.